Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa videoaula nós vamos buscar uma fórmula para resolver equações algébricas de grau 3, né? Bem, para isso nós vamos considerar a seguinte equação de grau 3, x ao cubo mais px mais q igual a zero. Bem, o que a gente vai fazer aqui é uma mudança de variável. Eu vou chamar o x de u menos p sobre 3u. Isso equivaleria também a eu dizer que o x ele é igual a u mais v, aonde o v é igual a menos p sobre 3u. Então, eu vou substituir na minha equação o x por essa expressão. Teremos, então, u menos p sobre 3u ao cubo, mais p, que multiplica u menos p sobre 3u, mais q igual a zero. Então, desenvolvendo aqui, nós temos u ao cubo menos 3 vezes u ao quadrado vezes p sobre 3u mais 3 vezes u vezes p sobre 3u ao quadrado vai dar p ao quadrado sobre 9u ao quadrado. E menos o cubo de p sobre 3u. Então, menos p ao cubo sobre 27u ao cubo. Aqui, p vezes u, p vezes menos p sobre 3u, menos p ao quadrado sobre 3u mais o quê? E isso é igual a zero. Bem, então vamos observar aqui, olha. Nesse termo, eu posso simplificar o 3 com o 3 e um u do numerador com o u do denominador. Então, sobrou menos u vezes p. Só que eu tenho o termo mais p vezes 1. Eles são simétricos, então eu posso cancelar. Aqui, eu posso simplificar o u do numerador com um dos u's que estão no denominador. E se eu simplificar o 3 e o 9, aqui eu vou obter 1 e aqui eu vou obter 3. Então, sobrou p ao quadrado sobre 3 vezes u. Mas eu tenho aqui o menos p ao quadrado sobre 3 vezes u. Novamente, termos opostos eu posso cancelar. Então, o que restou aqui, ó? U ao cubo menos p ao cubo sobre 27u ao cubo mais q. Então, eu vou pegar esses termos, vou pegar toda a equação e vou multiplicar ela por u ao cubo logo. Então, vai ficar u ao cubo vezes u ao cubo, u à sexta, menos p ao cubo sobre 27u ao cubo, vezes u ao cubo. Vai cancelar o u ao cubo do denominador, então vai ficar menos p ao cubo sobre 27. E aqui, u ao cubo vezes q mais q vezes u ao cubo. Vou só aqui ao lado reescrever a minha equação, colocando em ordem decrescente dos fatores de u. Então, eu tenho das potências de u à sexta mais q vezes u ao cubo menos o p ao cubo sobre 27 igual a zero. Bem, essa equação ela pode ser vista
como uma equação de segundo grau em u ao cubo. Se eu substituísse, por exemplo, esse u ao cubo por z, a gente teria claramente uma equação de segundo grau. Então, eu posso usar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação e tentar encontrar o valor de u ao cubo. Então, nós teremos que u ao cubo vai ser igual a menos que mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então aqui no caso, q ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos p ao cubo sobre 27. Então, nós teremos mais 4 vezes p ao cubo sobre 27. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, dividido por 2. Bem, essa divisão por 2 aqui, eu posso multiplicar o numerador por 1/2, né? Então, nós teremos menos q sobre 2, mais ou menos. Ao multiplicar o radical por 1/2, eu quero introduzir esse 1/2 no radical. Então, eu vou introduzir 1/4. Então, eu vou multiplicar o radicando aqui por 1/4. Então, eu vou ter a raiz quadrada de q ao quadrado sobre 4 mas, quando eu multiplicar 4p ao cubo sobre 27 por 4, por 1/4, eu vou poder cancelar o 4. Então, só vai ficar mais p ao cubo sobre 27. Ou seja, nós encontramos uma forma para u ao cubo. Para eu encontrar o valor de u, eu tenho que calcular as raízes cúbicas dessa expressão aqui. Ok? A gente está sempre trabalhando no universo do conjunto universo dos números complexos, né? Bem, uma vez que eu consigo determinar o u, para eu encontrar o x, eu preciso então encontrar o v. Mas lembrando que o v é igual a menos p sobre 3u. Se eu tentar inverter as raízes cúbicas dessa expressão, vai ser algo extremamente trabalhoso. Então, a gente vai usar um outro artifício que a gente vai continuar ali no outro quadro. Bem, então nós sabemos que o x ele é igual a u mais v, aonde o v é igual a menos p sobre 3u. Então, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar u ao cubo por v ao cubo. Bem, esse produto é igual ao cubo do produto de uv por v. Cubo de u vezes v. Vou substituir o v, então nós teremos u, que multiplica menos p sobre 3u, tudo isso elevado ao cubo. Posso simplificar o u, sobra menos p sobre 3 elevado ao cubo, então nós teremos menos p ao cubo sobre 27. No outro quadro, nós vimos a equação u à sexta mais q vezes u ao cubo menos p ao cubo sobre 27 igual a 0, aonde nós já encontramos uma expressão para u ao cubo, raiz dessa equação. Bem, repara que u ao cubo vezes v ao cubo é igual ao produto das raízes dessa equação. Então, há uma chance do v ao cubo também ser raiz dessa equação.
mas a gente precisa verificar se a soma de u ao cubo com v ao cubo vai ser igual a menos q, né? Se fizermos u ao cubo mais v ao cubo, substituindo o v por menos p sobre 3u e usando a própria equação, de fato, nós vamos encontrar que essa soma é igual a menos q. Então, daí, podemos concluir que v ao cubo também é uma raiz dessa equação. Nós vimos que as raízes dessa equação, elas poderiam ser menos q mais uma raiz quadrada, menos q sobre 2 mais uma raiz quadrada, ou menos q sobre 2 menos uma raiz quadrada. Então, se u ao cubo é da forma menos q sobre 2 mais a raiz quadrada de q ao quadrado sobre 4 mais p ao cubo sobre 27, então, nós podemos dizer que v ao cubo vai ser igual a menos q sobre 2 menos a raiz quadrada de q ao quadrado sobre 4 mais p ao cubo sobre 27. E assim, v, nós vamos obter 3 valores para v, que são as raízes cúbicas dessa expressão aqui, né? Lembrando que a gente está sempre no conjunto dos números complexos. Bem, então, nós podemos tomar a liberdade, já que x é da forma u mais v, de escrever o x da seguinte forma. As raízes cúbicas de menos q sobre 2 mais a raiz quadrada de q ao quadrado sobre 4 mais p ao cubo sobre 27, mais, no lugar do v, as raízes cúbicas de menos q sobre 2 menos a raiz quadrada de q ao quadrado sobre 4 mais p ao cubo sobre 27. Essa fórmula, ela é conhecida como a fórmula de Cardano, né? Mas vamos analisar corretamente essa fórmula, porque quando eu falo as raízes cúbicas dessa expressão, eu vou encontrar 3 raízes complexas. E aqui, as raízes cúbicas dessa segunda expressão, também eu vou encontrar 3 raízes complexas. Então, quando eu faço cada uma dessas somadas com as 3 que aparecem aqui, eu vou ter 9 valores para x. Mas x, ele é a raiz da equação que a gente viu lá no início, né? X ao cubo mais px mais q igual a 0. Então, sendo essa equação de terceiro grau, nós sabemos que ela possui, no máximo, 3 raízes complexas. Então, dentre aquelas 9 possibilidades que apareceriam aqui, nós sabemos que vão ter valores que vão se repetir. E a gente não deve esquecer também o seguinte: se os coeficientes forem todos reais, nós temos a garantia de que uma das raízes também vai ser um número real e as outras 2 vão ser números complexos conjugados. Ok? Então, nós concluímos que para encontrar as raízes dessa equação de terceiro grau, a gente pode usar essa fórmula aqui em cima. Só que é uma fórmula extremamente trabalhosa, né? Então, não é muito utilizada. Utiliza-se outros métodos para poder encontrar, né? A gente viu a pesquisa das raízes racionais e, além disso, tem os métodos numéricos, né? Que com a ajuda de computadores, a gente consegue encontrar
talvez as raízes ou talvez até mesmo aproximações para essas raízes. Bem, e a gente termina aqui essa aula.